Boa tarde. Hoje, 23 de novembro de 2022, mais uma live. E o assunto de hoje é Prepara-te, ó povo de Deus. Vamos começar orando, pedindo a Deus que nos abençoe para tanto. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado pela vida e pela saúde. Sempre estaremos gratos por isso, Senhor. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, que um dia saiu do céu para salvar os perdidos. Pai Santo, eu sou grato porque eu estou neste meio. E também todos aqueles nossos amigos que pretendem um dia estar com Cristo. Nós pedimos por eles e por toda a Escola do Pensar, alunos, pais e também todos os familiares e os nossos amigos, servidores, professores, funcionários e de uma maneira especial o Labicom, que tem nos dado apoio. Muito obrigado, Senhor, que todos nós sejamos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. No livro de Amós, capítulo 4, verso 12, tem aqui um chamado de muita importância. Diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e por isto te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. É um convite. Deus aqui está pedindo que devemos estar preparados para encontrar com Ele. É tão sério isso. Nós vamos ver aqui por alguns versos que vamos ler que a preparação ela não é fácil. A preparação nunca é fácil. E principalmente para estarmos com Deus lá em breves dias quando Cristo voltar. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso de 13 a 16, vamos ver o que aqui diz lá. Por isso, cingido o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo dada, trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. O que quer dizer isto? Nós, antes de conhecermos o plano da salvação, éramos ignorantes e estávamos mergulhados em paixões, interesses puramente terrenos para satisfazer as nossas más vontades. E agora o apóstolo então nos chama a atenção para que nos preparemos de uma maneira completa na obediência para sairmos de onde estávamos, amoldados em paixões. Pelo contrário, segundo o santo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. É mais um convite que Deus faz para nós. Ele é santo, Ele é puro, Ele é Deus. Ele é essência e Ele chama-nos para sermos santos também. E o que é santo? Nós precisamos saber e entender algumas palavras. A palavra santo significa separados. E às vezes a gente não sabe como é santo. Eu pensava que ser santo é viver de mãos postas, orando. E muitas vezes eu fiz isso diante de uma escultura. Até que veio-me o conhecimento que santo não é isso. Santo é separado. Eu preciso, durante a minha vida, a minha luta diária, me separar em pensamentos, em atitudes, daquilo que não é aprovado por Deus. Mas vocês já perceberam que nós somos assaltados diariamente, constantemente, em pensamentos ruins, em atos ruins, e que nós temos que fugir deles? Como é que vamos fugir? Somente pela graça de Deus. Temos que pedir socorro, misericórdia a esse Deus maravilhoso, que mande o Espírito Santo, para que Ele ocupe as nossas mentes, Ele nos guie, para praticarmos aquilo que é separado do mundo. No mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus é o nosso exemplo. Ele viveu, foi tentado muitas vezes, mas ele não pecou. Somente ele pode evitar ou nos livrar do pecado. Na oração do Pai Nosso, eu quero lembrar para vocês que tem: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amigos, nós precisamos socorrer-nos de toda a bondade que Cristo tem. E vamos ver ainda em João, Evangelho de João 17, 15 até o 21. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Foi Jesus quem falou isso. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a única verdade que nós temos para buscá-la. E você sabe, gente, que ao estudar a Bíblia, muitos de nós lemos, passamos por cima sem entender e vamos ficar com aquilo que a gente ouve dos falsos profetas. Quantas vezes? Eu não posso ficar dizendo porque fica muito claro e eu não quero ofender ninguém. Santifica-os na verdade, separa-se na verdade, ouse a verdade, pratique a verdade, e ela é a palavra de Deus. A tua palavra é verdade. Quando estudarmos a Bíblia, devemos prestar atenção o que ela diz, em que pessoa está, quem foi que falou. E se precisar de um significado, vamos procurar noutra tradução ou no dicionário, para a gente saber exatamente o que é que Deus quer dizer. Na semana passada eu citei a palavra arrebatar, que significa elevar suavemente. Nós sabemos que existe aí um filme ou um disco que diz que o ônibus está indo e de repente o motorista, que é santo, é arrebatado e o ônibus se vira no precipício. Não é isto. Ser arrebatado é aquela pessoa que vai na volta de Jesus, ele está santificado, ele está ligado a Cristo e ele vai ser levado suavemente para o céu. Isto é que é arrebatar. É uma palavra que no Brasil ela tem uma conotação errada, no Nordeste nem se fala. Devemos então ver isso aí, estudar a palavra de Deus com oração, com sabedoria, porque se Deus nos dá o conhecimento, a sabedoria e os meios, por que não buscar? Ao invés de estar interpretando de uma maneira vazia e perigosa. No 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus ele veio para ensinar-nos como nos santificar, como evitar o mal. Ele vivia uma vida normal, de alegria. Cristo era alegre, participava de festas inclusive, mas ele estava vigiando permanentemente para não contrariar a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai e nos ensinar a fazer isto. No 20 diz assim: não rogo somente por estes daquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. E eu pergunto, você crê em Jesus? Eu creio. Então, Jesus aqui está pedindo ao Pai também por nós que hoje cremos em Jesus. Que bom saber que Jesus orou por mim. E Ele ainda ora, porque o que Ele fez no passado, isso permanece. Por intermédio de sua palavra, por intermédio da palavra de Deus, Jesus orou que nós fôssemos seus imitadores, deixando de lado o pecado, a fim de que todos sejam um. Como que sejam um? Um em Cristo, um na santificação, um na fé. É dito uma só fé, um só batismo. Muita gente acredita até que só podemos nos batizar uma vez. Não, podemos nos batizar tantas vezes nós acharmos que devemos reformular ou renovar a nossa crença em Cristo Jesus.
Um só batismo significa por imersão. As pessoas que não foram batizadas por imersão, é bom que o façam. Mas se uma pessoa já foi batizada por imersão numa igreja e agora aceitou mais alguma coisa da Bíblia, ele pode ser feito através de um novo batismo ou através de uma profissão de fé. Porque o importante é que está no nosso coração. E ainda continuando no verso 21 diz, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Quem é eles? Nós, os que cremos hoje, devemos estar ligados a Cristo e ao Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós precisamos pregar ao mundo esse evangelho do reino. Por todo o mundo, por todas as nações, aí então virá o fim. Se nós formos ainda em Levíticos, lá no início da Bíblia, o livro de Levíticos, lá vai dizer, no capítulo 19, verso 2, diz assim, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, que somos nós, e diz-lhes, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. É aqui um dos primeiros convites que Deus faz para os seus filhos serem separados de tudo que é mundano, de tudo que é mal. Vamos ainda agora a 2 Coríntios. Capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios 7, verso 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como da vida, do Espírito. Esse Espírito aqui se refere à nossa vida, à nossa mente, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O que é temor de Deus? É algo parecido com medo. Às vezes alguém diz assim, esse temor não é medo. É medo sim. Eu tenho temor, eu tenho medo de contrariar a vontade de meu Deus. E isso é justo? Sim, perfeitamente. Por que não ter medo do leão, medo do pecado, medo de contrariar a vontade do meu pai? Quando nós somos pequenos, isso é muito forte. O funcionário tem medo de contrariar as ordens do chefe, do patrão. Por quê? Nós temos contratos na vida que é para obedecermos. E então, por isso, devemos arrazoar, pensar. E diante de Deus, podemos também arrazoarmos, teimarmos, perguntar, duvidar. Sim, a dúvida, ela não é pecado. O pecado é permanecer na dúvida sem procurar a clareza daquilo que temos que fazer. Então, nós devemos nos manter no temor do Senhor, purificando-nos para que possamos fazer aquela vontade que é do Pai e de Jesus. Em Hebreus 12, também diz a respeito disso, 12, 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, sem evitar o pecado, sem nos limparmos daquilo que são paixões humanas, ninguém pode ver a Deus. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando você viver em amargura, tiver amargura na vida, procura a Bíblia, procura ler, ore, procure alguém que sabe melhor como posso me livrar dessa amargura. O que é uma amargura?
é um sentimento ruim, pesado que temos dentro de nós quando nós erramos. Quando a gente deixamos passar a hora de pedir perdão. Eu tenho feito na minha vida o seguinte: quando eu percebo que ofendi alguém, eu vou, corro e peço perdão àquela pessoa e peço perdão a Deus também. E se você ofendeu alguém que já não está mais com você? Fala para Deus. E Deus supre esse perdão. O perdão é um dom de Deus e que Ele deve estar presente sempre diante de nós que somos errantes. Todos nós somos pecadores, errantes. Errante é aquele que erra. No passado eu tinha errantes como aqueles que andam pelas estradas. Sim, eles são errantes. Vivem errando, não têm um destino, mas nós temos o destino. O meu destino é Cristo. O meu alvo, o meu objetivo é chegar em Cristo. E para isso eu preciso pedir permanentemente essa ajuda do Espírito Santo para que eu cada dia possa me santificar, me separar mais daquilo que não é bom. Restam-nos aqui dois versos. Estes versos eu peço permissão a vocês de trocar de Bíblia, porque eu quero ler na Nova Versão Internacional, que é Efésios 5:3, que diz assim: entre vocês não deve haver ninguém nem sequer menção de imoralidade sexual, também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Vou ler novamente. Efésios 5:3, na Nova Versão Internacional. Por que eu escolhi esta? Porque ela fala mais claro, ela fala com palavras diretas. Muitas vezes nós encontramos traduções que falam palavras que são um pouco indiretas, impurezas, e a gente fica sem saber o que é bem impureza. Aqui é bem claro. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Eu não sei se vocês também são tentados por esse lado. Isso é muito comum, que todos nós sejamos tentados a respeito de imoralidades, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, por essas coisas não são próprias para os santos. Você quer se santificar? Eu quero. Nós devemos então pedir a Deus para que nos afaste disso. Eu tive uma oportunidade de estudar num colégio interno, um colégio católico. E eu dou graças a Deus que ali eu aprendi a saber e conhecer o que será, como é que podemos evitar. Repetindo versos bíblicos, frases: Senhor, me livra-me, Pai Santo, eu estou aqui, olha para mim. E até eu lembro de uma história de um distribuidor de jornais lá em Roma. E ele, pequeno, distribuía jornal, e ele tinha que distribuir centenas e centenas de jornais por dia. Mas ele, sempre que passava numa igreja que é bem comum em Roma, ele entrava rapidamente e dizia: Jesus, Gino está aqui. E ele entrava em outra igreja rapidamente e ele dizia: Jesus, Gino está aqui. E um dia ele recebeu uma pancada muito forte de um automóvel e ele caiu morrendo. E alguém correu para socorrê-lo. E as últimas palavras que aquela pessoa ouviu e depois disse, ele dizia: Jesus, Gino está aqui. Que maravilha. Que bom. Aqueles que vivem permanentemente conversando com Jesus, dizendo palavras que são agradáveis a Ele. E findando, nós vamos ler aqui em em Romanos 12, 1 e 2. Romanos, ainda nessa última tradução. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação de sua mente. Permanentemente nós devemos renovarmos pela mente de Cristo através das santas palavras de Deus. Prezados irmãos, esse é o meu desejo e vamos agora orar mais uma vez, nos despedindo até a próxima semana. Eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado pela redenção em Cristo. Obrigado porque o Senhor um dia resolveu sair do céu para salvar-nos aqui na terra, salvar-nos do pecado e dar a condição de podermos ser perdoados e um dia poder morar contigo nas mansões celestiais. Pai Santo e Eterno, recebe-nos e todos aqueles que te pertencem, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês e até a próxima semana.